Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 29 de dezembro. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação e está precisando sair de casa para resolver alguma coisa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar, o endereço você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com, e você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além, é claro, de se manter muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a gente também está marcando presença lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente não pode nunca perder o hábito de dizer que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames e de fazer marcações de consultas da tua casa, acompanhando tudo também pelo teu computador, pelo teu tablet ou pelo teu celular. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, abrindo o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, a Gazeta de Alagoas, de maneira digital agora, acompanhando as novas tecnologias. Então vamos acessando comigo www.gazetadealagoas.com.br e a gente vê aqui na sua telinha também os principais destaques para a manhã de hoje na Gazeta de Alagoas. A gente tem Gazeta de Alagoas. A gente está com o nosso sistema travando um pouquinho. Daqui a pouco, então, a gente lê para vocês os principais destaques da Gazeta, porque agora a gente vai chamar o vivo. Viderlan Araújo traz informações para a gente a respeito do benefício emergencial para trabalhadores, que já termina na próxima semana, ou seja, na próxima quinta, na verdade, a dia 31 agora. A gente vai vendo, então, mais destaques agora com o Viderlan. Viderlan, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, Paulane Santos, para você. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Estamos iniciando mais um dia para trazer informações a respeito do benefício emergencial de preservação de emprego e de renda, que vai ter realmente os seus dias, pelo menos já está com seus dias contados, ou seja, as suas horas também contadas. Desde abril, centenas de trabalhadores em todo o país, eles utilizaram esse benefício para poder, nesse momento de dificuldade, de incerteza, sustentar suas famílias e continuar tentando manter uma vida normal diante de um quadro em que as pessoas elas acabaram sendo obrigadas a ficar em casa para evitar a propagação do novo coronavírus. Nós vamos conversar juridicamente a respeito desse assunto agora com o advogado Geraldo Carvalho, que vai nos explicar. Juridicamente, legalmente, o bem ele deve ser encerrado no dia 31. Doutor Geraldo, vamos passar essas informações para os nossos telespectadores. O que é que isso vai implicar com o retorno das atividades normais pelas empresas e para os empregados? Bom dia. Bom dia, Widerlan. Bom dia, espectadores da TV Mar. O benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, ele tem sua previsão inicialmente vinculada, a previsão de fim inicialmente vinculada ao fim do estado de calamidade pública, que está previsto para agora no dia 31. É o decreto legislativo número 6 de 2020 do Congresso Nacional é quem diz isso. O estado de calamidade pública, que isso tem importantes efeitos não apenas para a aplicação da lei trabalhista, mas como aplicações de leis de natureza administrativa, de natureza tributária e, sobretudo, de natureza fiscal. Ele interfere também na qualidade e na quantidade dos gastos públicos e da lei de responsabilidade fiscal. No que se refere aos direitos trabalhistas, não havendo nenhuma prorrogação desse período de calamidade pública, prorrogação jurídica mesmo, prorrogação formal, porque a condição de calamidade pública me parece que se mantém, né? A gente está com um aumento significativo das mortes, do número de infecções, só que precisa isso ser reconhecido formalmente pelo governo, formalmente pelo Congresso, e seja, a partir de então, prorrogado esse período de estabilidade,
de calamidade pública para que possa ser diferente. Assim não sendo, aplica-se o fim previsto para o dia 31. Nesse caso, os contratos que já não estiverem com essa data sendo prevista como fim da sua suspensão ou redução do contrato de trabalho, ela vai ter que ser extinta de maneira antecipada. Agora, dentro dessa situação onde nós temos números crescentes, isso já é comprovado principalmente em alguns estados do país, como Alagoas, o número de infectados, o número de óbitos dia após dia, é possível que exista uma possibilidade também, dentro de um processo como esse, de retornar algumas atitudes, atividades que inclusive acabaram sendo comprometidas no início da pandemia. A extensão do bem é uma situação mais complicada na questão jurídica, doutor Gustavo, na sua opinião, doutor Geraldo, na sua opinião? Não, Iderlan, veja bem, a extensão do benefício, ela pode ser realizada por um novo decreto legislativo ou por iniciativa do governo federal. Já existe uma mobilização dos governadores do consórcio do Nordeste, hoje é presidida pelo governador do Piauí, mas que conglomera todos os governadores dos estados do Nordeste solicitando, pedindo ao governo federal que haja prorrogação. A pretensão, que foi solicitada inclusive mediante ofício, é para que essa prorrogação se dê inicialmente por 6 meses, podendo ser revisada a cada mês. Ou seja, se realmente for implementada a vacinação em fevereiro e isso viabilizar o retorno da economia como estava acabando acontecendo, ou de uma maneira até mais efetiva, aí pode ser extinta esse estado de calamidade pública formal e decairia aí essa regulamentação especial, inclusive para fins trabalhistas. Certo. Agora, a respeito, ainda em cima desse tema, doutor Geraldo, é importante também destacar que as empresas, a partir do dia 31, elas já devem encerrar seus contratos, tem situações que precisam ser feitas também como acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e também de salário, até mesmo a suspensão dos contratos, como aconteceu exatamente na primeira fase da pandemia aqui no Brasil. As empresas, elas têm até esse prazo, até a próxima quinta-feira, para poder regularizar tudo isso por lei? Sim, exatamente. A lei que trata disso foi a MP 936 e posteriormente a Lei 10.020. Essa lei ela diz o seguinte: se não houver prorrogação, devem ser extintos os contratos de suspensão ou de redução de jornada e contratos de trabalho. O que precisa ser determinado e que precisa ter muito cuidado pelas empresas é que superado esse período, retorna sim o empregado para a condição normal e ele tem direito a uma estabilidade correspondente ao mesmo período de suspensão ou redução de jornada. Se houve 3 meses de suspensão e 1 mês de redução de jornada, então ele tem uma estabilidade que corresponde a 4 meses, ou seja, o total de implementação, certo? Se não houver o respeito a essa estabilidade, paga-se uma multa, o patrão pagará uma multa correspondente ao percentual que vai de 50% a 100% dos salários que essa empresa deixou de pagar durante esse período de suspensão ou de redução de jornada, e para além disto tem também que pagar as verbas de natureza fundiária e previdenciária que deixou de pagar, né, os recolhimentos. Então, eu sei que na prática pode ficar difícil para algumas empresas. Isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário à medida que for acionado. Muitos casos já está sendo acionado pelo Poder Judiciário, mas não tem muito o que dizer. Até o dia 31, os contratos de prorrogação, ou de suspensão, ou de redução de jornada que não forem ainda extintos, que a maioria já o foram, ou muitos já retornaram, a maioria eu acredito que tenha tido a sua previsão já para acabar até o dia 31. E acabando no dia 31, até o dia 31, terá até 2 dias corridos para se restabelecer a jornada normal. Ou seja, no dia 2 de janeiro já deve realmente acontecer pelo menos essa estabilização da jornada normal para todos os trabalhadores. Perfeito. Doutor Geraldo, a respeito desse modelo implantado aqui no Brasil, isso foi uma situação também colocada dentro de uma tendência mundial, ou o Brasil acabou desenhando a sua própria lei? O Brasil acabou desenhando a sua própria lei, claro, mas, assim, claro que
tendo sido exercida alguma influência de alguns modelos internacionais. Todo país ele acabou tentando proteger de alguma maneira, em maior ou menor escala, a condição dos trabalhadores. Me parece que no Brasil isso tenha sido feito de uma maneira muito tímida, especialmente se for comparado com os auxílios que chegaram para grandes empresas, os auxílios que chegaram para entidades bancárias para que oferecesse crédito para empresas que acabaram que não chegaram, mas as entidades bancárias tiveram uma liberação de valores vultosos. Não me parece que tenha sido a melhor maneira. Agora, foi o que acabou sendo possível e foi sim alguma medida muito importante para garantir empregos e sim algumas empresas que necessitavam desse auxílio governamental para continuidade. Polani Santos, à vontade com o doutor Geraldo Carvalho. Tenho certeza que você, por ter nos chamado exatamente, tem algum tipo de colocação para fazer para o advogado Geraldo Carvalho, que fala conosco a respeito desse encerramento do prazo estabelecido por lei do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Polani. Geraldo, importante então que as empresas estejam atentas, assim também como os trabalhadores, para pleitear seus direitos, né? Agora, eu queria só que o Geraldo pudesse conversar um pouquinho com a gente a respeito da fragilidade das relações trabalhistas, a qual nós ficamos expostos, né, depois dessa situação de pandemia. Geraldo, você acredita que houve de fato uma fragilidade das relações trabalhistas após essa situação de pandemia, essas medidas provisórias que foram necessárias? A pergunta da nossa apresentadora Polani Santos é se, com a apresentação também dessa lei, se houve algum tipo de fragilidade entre as ações trabalhistas, entre as relações trabalhistas, na verdade, entre empregado e empresas, na sua opinião. Infelizmente, Polani, o que houve foi deturpação do Instituto criado a partir dessa lei 10.020. Teve algumas deturpações ainda desde que ela era a MP 936. O que é que eu digo com deturpações? Algumas empresas, tento imaginar que tenha sido a minoria, utilizava isso de uma maneira abusiva. Por exemplo, suspender o contrato de trabalho na prática, informar os órgãos ministeriais correspondentes, que era o Ministério da Economia que estava gerindo esse benefício, informar que o contrato estava suspenso e, em uma outra via, aproveitando-se de uma hipossuficiência técnica do trabalhador, eu vi casos concretos de, por exemplo, exigir que o trabalhador cumprisse 50% da jornada de trabalho, quando estava com 100% do seu contrato de trabalho suspenso. E outras hipóteses, alguns abusos, por exemplo, não coagir o trabalhador a aceitar esse acordo, quando isso devia ser necessariamente consensual, ambas as partes compreenderem que essa era a melhor opção. Então, houveram alguns abusos, boa parte desses abusos foram coibidos já pelo Poder Judiciário Trabalhista, a outra parte estão naturalmente em tramitação, infelizmente tem uma parte que não aciona a Justiça, mas o que me parece que precisa ser compreendido por todas as partes nesse processo social e econômico é que a lei trabalhista antes, aí a Constituição, não previa a hipótese de suspensão ou redução de jornada com prejuízo do salário. Entretanto, já previa a excepcionalidade, que eram os casos de que o sindicato precisa atuar. Na hipótese de não haver prorrogação, em hipótese alguma, desse período até o dia 31, e se havendo a manutenção da necessidade de suspensão, de redução, isso pode ser feito e havendo por ambas as partes, não apenas pelo empregador, mas pelos empregados também essa percepção, essa concepção, há a possibilidade de acionar a entidade sindical que protege esse trabalhador, convencê-la dessa necessidade, fazer-se um acordo razoável para ambas as partes e haver a manutenção da suspensão ou uma nova forma de suspensão, uma nova forma de redução de contrato de trabalho. Isso é previsto pela legislação. Agora, sempre a partir de uma ótica
razoável e justa do direito social envolvido, do direito do trabalhador e de suas famílias. Muito obrigado, então, ao doutor Geraldo Carvalho, advogado, falando, então, Porlane, do fim do benefício emergencial de preservação do emprego e de renda, né, o bem que desde abril tem dado pelo menos uma sustentação para os trabalhadores diante de um quadro muito difícil que a humanidade tem enfrentado, e aqui no Brasil o quadro de incerteza provocou a reação do governo com a publicação dessa medida provisória e de leis estabelecendo exatamente as relações de trabalho entre empregados e empregador, e que acaba exatamente ainda deixando uma margem para muitas discussões já no fim desse prazo que está previsto para o dia 31 deste mês, ou seja, depois de amanhã, o encerramento do prazo em que as empresas devem encerrar totalmente essas relações contratuais de suspensão de acordos e também de questões salariais com os empregados para começar 2021, pelo menos estabelecendo uma linha de normalidade entre esse novo normal que nos acomete como cidadãos, como pessoas envolvidas dentro de uma sociedade e que passa por um dos maiores desafios da história, que é exatamente esse enfrentamento ao novo coronavírus. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News, nós vamos voltar com mais informações. Segue você, Porlane. Muito obrigada pelas suas informações e a gente vai acompanhando então, né? Resta saber se com esse repique da pandemia, esse repique dos casos do novo coronavírus, a gente vai ver essa medida sendo adiada ainda mais por conta dessa situação, né? E olha só, termina hoje também o prazo para que os contribuintes que tenham algum problema com a Receita Federal possam entrar em um acordo. A gente vai ver então mais informações com a entrevista que eu mesma pude gravar ontem com o responsável, o contador que nos deu informações a respeito disso. Vamos conferir agora. E termina neste dia 29 o prazo para que contribuintes possam fazer acordo com a Receita Federal. E esse acordo pode chegar a dar, então, um desconto de até 50% para o contribuinte. Quem vai conversar mais com a gente sobre isso é Santino Soares, que é contador, agora via Skype. Santino, bom dia para você, tudo bom? Fala um pouco sobre esse acordo de transação. Bom dia. Sem dúvida, o acordo de transação, que é uma modalidade de extinção do crédito tributário, que está previsto lá no CTN desde 1966. Mas ele só foi regulamentado no ano passado, por meio do MP, que tornou-se lei esse ano. Esse acordo de transação entre partes, nessa modalidade, é um acordo para pequenos contribuintes. Quem são essas pessoas? São pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte que têm débitos de até 60 salários mínimos. E como é que faz para conseguir esse desconto de até 50%? Para aderir a essa modalidade, o contribuinte vai ter que acessar o portal ECAC da Receita Federal e fazer a opção fazer a adesão por essa transação. De fato, o desconto é bem interessante, pode chegar até 50% e todo o processo é feito por meio do portal do ECAC. O que nós temos que lembrar é que as pessoas que têm direito, apesar de ser micro e pequenas empresas e pessoas físicas com débitos de até 60 salários mínimos, essas pessoas têm que ter débito administrativo tributário com a Receita Federal. São para as pessoas que estão em discussão de processo administrativo tributário. Joia, e o contribuinte que para ele aderir a essa transação tributária, que já tenha feito uma outra transação, ele tem a opção de fazer essa mudança para garantir, então, esse desconto? Tem a opção, sim. Caso o contribuinte verifique que essa transação ela é melhor do que outra transação que ele já tinha feito anteriormente, ele pode fazer a migração. Na verdade, não é uma migração. Eu vou desistir da transação anterior para que eu possa fazer a adesão por essa nova transação, se eu verificar que ela é mais benéfica para mim. E o cálculo feito pelo sistema, ele inclui também as parcelas que já foram pagas anteriormente? Como é que funciona? Não. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque eu vou fazer a desistência da minha transação anterior e eu vou
vou fazer uma nova transação. Eu acredito que a Receita Federal não teve tempo suficiente para habilitar o sistema e compensar os valores pagos anteriormente pela outra transação. Então, eu tenho duas opções. Como trata-se de pagamentos parcelados, eu posso emitir o meu DARF, que é o documento de arrecadação, já com um valor reduzido, ou emitir o DARF com um valor proposto pela Receita Federal e fazer a compensação posteriormente. Os contribuintes, eles foram avisados a respeito dessa possibilidade de fazer essa nova transação por adesão? Foi sim. A Receita Federal emitiu um comunicado na caixa postal dos contribuintes para aqueles que estariam aptos a fazer a opção por essa transação. É um processo simples de se fazer? Dá para o próprio contribuinte fazer esse processo ou é importante que, de fato, ele tenha um contador para poder organizar essa questão? Olha, é um processo bem simples, mas eu recomendo que todos os contribuintes procurem o seu contador para que seja feita essa transação, visto que ela pode ser parcelada em até 60 vezes. Então, é interessante que o contribuinte verifique junto ao seu contador, que a pessoa tem prerrogativa para fazer isso, qual é a melhor modalidade para cada situação. Às vezes o contribuinte, como você bem falou, já está participando de uma transação e pode-se verificar se essa transação vai trazer mais benefícios ao contribuinte. É por isso que a participação do contador, a consulta ao seu contador é bastante importante. Muito bem, então dá tempo ainda de fazer, né? Apesar da gente já estar aí aos 45 minutos do segundo tempo, dá para fazer assim em cima da hora? Ainda dá tempo sim, o portal está funcionando normalmente, sem nenhuma falha. Por conta das pessoas que estão aptas a aderir, nós não estamos enfrentando problemas de acesso e é só acessar o ECAC e fazer todas as simulações e verificar se de fato essa transação será benéfica. A oportunidade é boa, o desconto é muito bom, então saindo de um ano desse, de tanta crise, eu acredito que nenhum contribuinte que esteja apto a fazer essa transação, ele pode perder essa oportunidade. Muito bem, obrigada, Santino, pelas informações. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Estou à disposição. Só passando aqui para vocês, gente, mais algumas informações. O acordo ele pode ser feito, dar até 50% de desconto nas negociações para pagamento de processos tributários de até 60 salários mínimos que estejam em discussão administrativa. Fica então aí essa dica para vocês. Não dá para perder o prazo, corre que, como o Santino nos disse agora, dá tempo ainda, tá? Tempo é até hoje, é só procurar um contador para facilitar então aí essa tramitação, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, não sai daí.